E se eu te dissesse que pequenas mudanças no seu dia a dia podem otimizar o seu cérebro de uma forma comprovada pela ciência? Neste vídeo, eu vou compartilhar 5 hábitos validados cientificamente para melhorar a função cerebral, prevenindo transtornos psicológicos e melhorando a sua capacidade mental. Se você não me conhece, eu sou Lucas Lima. Eu sou biólogo neurocientista formado e pós-graduado pela UFMG, acadêmico de psicologia, terapeuta e criador do maior curso de neurociências na prática clínica do Brasil. E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, inscreva-se nesse canal, porque eu estou sempre falando sobre o cérebro e sobre comportamento. Bom, desde a antiguidade, as pessoas buscam formas de melhorar o desempenho mental. Na Grécia Antiga, por exemplo, a filosofia defendia o equilíbrio entre corpo e mente para encontrar a excelência. Durante o Renascimento, em que muitas das ideias clássicas foram resgatadas, surgiu a ideia de que o conhecimento e o intelecto poderiam moldar o cérebro de alguma forma. Mas mais recentemente, no século XX, essa busca acabou se voltando para substâncias químicas. A cafeína, por exemplo, era e ainda é amplamente usada para melhorar a atenção, o foco, te manter mais acordado, enquanto as drogas estimulantes foram amplamente difundidas durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, os soldados precisavam estar sempre atentos, alertas, e com o avanço da ciência, várias substâncias foram produzidas exclusivamente com esse intuito. Mas foi apenas com os avanços da neurociência, já na segunda metade do século XX, que começamos a entender os mecanismos profundos por trás do funcionamento cerebral. Estudos pioneiros mostraram que o cérebro é plástico. Isso quer dizer que o nosso cérebro muda de acordo com as nossas experiências e com os nossos hábitos. Foi aí que nós percebemos que a chave para otimizar o funcionamento cerebral não era uma pílula mágica, mas sim hábitos diários que potencializam a neuroplasticidade, essa capacidade do nosso cérebro se moldar perante as nossas experiências. E é isso que melhora a nossa saúde cerebral. E nós vamos explorar agora quais são os 5 hábitos mais eficazes segundo a ciência. Agora, um ponto importante. É fundamental entender que esses 5 hábitos, embora eles sejam simples, eles requerem sim um grau de esforço ativo. Mudar hábitos requer comprometimento, porque sem isso a gente acaba caindo naquele mesmo erro do passado. Buscar apenas substâncias, soluções mágicas, que possam de uma forma passiva resolver o nosso funcionamento cerebral. É claro que se você tem um diagnóstico como um TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser necessário corrigir alguns desequilíbrios químicos com os medicamentos adequados. E para isso é fundamental que você busque uma avaliação neuropsicológica. Não, você não tem TDAH só porque você acha que tem falta de foco. Agora, fora essas situações específicas, os hábitos que veremos aqui são simples no sentido de que qualquer pessoa pode começar a aplicar hoje mesmo. Muitos deles são baratos, não custam nada ou custam muito pouco. E alguns deles requerem apenas alguns poucos minutinhos do seu dia. Então vamos ao primeiro hábito comprovado pela ciência para melhorar o seu desempenho cerebral, que é dormir bem. A ciência é clara. O sono é fundamental para a consolidação de memórias, a regulação emocional e a saúde mental. Ah, mas por que, Lucas? O que acontece durante o sono no nosso cérebro? A primeira coisa que acontece é a consolidação de memórias. Esse estudo aqui, por exemplo, mostra que durante o sono profundo, as redes neurais que foram ativadas durante o dia são reativadas numa área específica do cérebro chamada hipocampo. O hipocampo é a principal estrutura associada à consolidação de diferentes tipos de memória. E essa reativação das vias neurais no hipocampo é muito importante porque, em seguida, essas memórias que foram consolidadas ali no hipocampo vão migrando para outras áreas do córtex cerebral. Ah, Lucas, não entendi muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no cérebro. Esse cérebro aqui está dividido no meio, e aqui bem no meião do seu cérebro, onde a gente chama de sistema límbico, aqui no seu lobo temporal mais lateral, nós temos o hipocampo, onde nós temos essa formação de memórias, em que durante o sono vai ficar reativando essas vias neurais do que aconteceu durante o dia. Só que logo em seguida, essas memórias do hipocampo começam a ser migradas para as regiões mais externas, onde a gente chama de córtex cerebral. Então, elas vão ficar espalhadas em diferentes partes do córtex cerebral, formando as memórias de longo prazo.
É por isso que não adianta nada você ficar estudando até 3 horas da manhã e prejudicar o seu sono, porque você só vai conseguir consolidar os aprendizados do que você estudou durante o dia se você tiver uma boa qualidade do sono, para que este processo de migração das memórias para as regiões corticais aconteça de forma correta. Além disso, também acontece o processo de limpeza cerebral durante o sono. Um sistema chamado sistema linfático é ativado no sono profundo, removendo toxinas acumuladas ao longo do dia, o que pode prevenir diferentes transtornos e doenças, como por exemplo o Alzheimer. E terceiro, se estamos falando que o sono é fundamental para a consolidação de memórias, então ele também tem um papel na sua capacidade de aprendizagem. Esse estudo aqui mostra que a privação de sono em adolescentes gera dificuldade na aprendizagem e mais, é um fator de risco para transtornos como depressão. Esse outro estudo aqui mostrou que um cochilo pode ser melhor do que revisar o conteúdo para consolidar aprendizados. E nessa linha de que não só o sono ajuda na aprendizagem, na memória, como também na regulação emocional, essa outra evidência aqui mostrou os 7 hábitos que nos protegem da depressão. Muitos desses hábitos serão citados aqui ao longo desse vídeo, mas esse artigo mostrou que o principal deles foi o sono, reduzindo o risco de transtorno de depressão em 22% em quem dormia bem. Então está muito claro para a ciência que o sono é uma das principais formas de você otimizar o seu funcionamento cerebral. E o que é dormir bem? Primeiro, ajustar a quantidade de horas de sono. É fundamental que o adulto precise dormir uma média ali entre 7 a 9 horas de sono por noite. Por exemplo, esse estudo aqui mostra que dormir menos de 6 horas por dia durante 10 dias seguidos já gerou prejuízos tais quais você tivesse ficado uma noite inteira sem dormir. Mas além da quantidade de horas de sono, também é fundamental que você cuide da qualidade desse sono com aquilo que a gente chama de higiene do sono, que inclui alguns hábitos comprovados pela ciência, como por exemplo evitar luzes brancas durante a noite, porque elas inibem a liberação de hormônios associados ao sono, manter horários fixos para dormir, para acordar, para regular o seu ciclo circadiano, entre vários outros que você encontra aí facilmente na internet. E sobre os cochilos, lembra que eu cheguei a citar um estudo que falava que um cochilo poderia ajudar a consolidar memórias melhor até do que revisar o conteúdo? É claro que se você dormir demais durante o dia, aquele cochilo longo que você não sabe nem a hora que você vai acordar, isso pode prejudicar a sua qualidade de sono depois. Mas cochilos curtos ali, de 30 minutinhos depois do almoço, podem ser benéficos para a sua saúde cerebral. Então tá aí mais um hábito para otimizar o seu desempenho e que melhora a sua capacidade de aprendizagem. Agora vamos ao hábito número 2, praticar exercícios físicos. Pessoal, essa recomendação de que todo mundo já sabe de que nós deveríamos nos exercitar, ela não é meramente uma encheção de saco dos órgãos de saúde, não. O sedentarismo é uma condição não natural do ser humano. É só você parar para pensar que no tempo das cavernas, por exemplo, onde nós não tínhamos todo o conforto da civilização, nós tínhamos que nos movimentar o tempo todo, correr atrás de alimento, de abrigo, caçar. Então ficar parado não é uma condição natural e o nosso corpo sente isso. E quais são os benefícios cerebrais do exercício físico? Primeiro de tudo, é a liberação de neurotransmissores importantes para o nosso bem-estar durante a prática do exercício físico. Por exemplo, esse estudo aqui mostrou que o exercício físico aumentou de 30 a 40% a liberação de dopamina em camundongos, em áreas específicas do cérebro associadas à motivação, esforço e formação de hábitos. Além disso, o exercício físico aeróbico é a principal forma de você estimular a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Essa neurogênese acontece lá no hipocampo, aquela estrutura associada à memória. Então ela é essencial para a memória, para o aprendizado e já foi demonstrada como um fator protetivo contra a depressão. Além disso, o exercício físico também aumenta a produção de BDNF. BDNF é um fator neurotrófico. Nossa, Lucas, que viagem é essa? De uma forma muito resumida, um fator neurotrófico é basicamente um adubo dos seus neurônios, que permite que eles cresçam, se proliferem e gerem neuroplasticidade. Aquela capacidade deles se moldarem perante as nossas experiências, tão importante para que a gente consiga gerar mudanças na nossa vida. Não é à toa de que existem evidências muito fortes mostrando que há um efeito antidepressivo no exercício físico. Esse estudo aqui, por exemplo, mostrou de que o exercício físico poderia ser tão eficaz quanto terapia e medicação para tratamento de depressão leve a moderada, porém com menos recaídas. Além disso,
Praticar exercícios físicos constantemente gera um estresse controlado no seu corpo. Afinal, querendo ou não, quando você cansa, quando você estressa os seus músculos e tudo mais, isso ativa alguns sistemas de estresse no seu organismo, porém de uma forma controlada. E isso faz com que você comece a ter uma resposta menor aos estresses psicológicos também. Porque é como se o seu corpo fosse se acostumando com esse grau de estresse. Isso vai reduzindo, por exemplo, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade, melhorando a sua resiliência emocional. Hábito número 3, meditar regularmente. A meditação é uma prática milenar, mas que agora é respaldada pela neurociência como uma ferramenta poderosa para melhorar a atenção e a regulação emocional. Muitas pessoas têm receio quando a gente fala de meditação, porque acaba associando aquelas práticas místicas, esotéricas, muito mirabolantes, como se eu fosse ficar ali horas, super zen, sem pensar em nada, e isso acaba afastando as pessoas dos potenciais benefícios da meditação. Mas fato é que hoje nós temos formas científicas, validadas a partir de estudos sérios, que não tem nenhuma ligação com religiosidade, nem nada disso. Como, por exemplo, o Mindfulness, que busca te ajudar a focar mais no momento presente. E essas práticas são extremamente eficazes para otimizar o nosso cérebro. Esse estudo científico aqui, por exemplo, publicado na Nature em 2015, uma das revistas científicas mais respeitadas e de rigor metodológico, identificou alterações visíveis no cérebro de pessoas que praticavam a meditação. Esse outro estudo científico aqui mostrou um aumento na espessura do córtex pré-frontal e uma diminuição da atividade da amígdala cerebral. Nossa, Lucas, eu não sei nada de neuroanatomia, o que você está falando aí? O córtex pré-frontal é essa divisão aqui da parte da frente do seu cérebro, bem aqui na sua testa, onde nós temos diversas funções importantes para regulação das nossas emoções, planejamento complexo, tomada de decisão, inibição de impulsos, tudo está ligado aqui ao córtex pré-frontal. Já a amígdala cerebral está mais lá no meião do seu cérebro, naquela região que eu chamei de sistema límbico, associada às emoções e memórias. Aqui não dá para ver muito bem, então a gente vai colocar aqui uma imagem da amígdala, que é uma estrutura muito associada à reatividade emocional. Medo, estresse, ansiedade. Então, naturalmente, se nós temos o córtex pré-frontal funcionando melhor e a amígdala cerebral funcionando menos, nós temos um maior controle das nossas emoções. Além de uma maior capacidade de atenção, foco, essas funções executivas associadas à melhora do córtex pré-frontal. Esse outro estudo científico aqui mostrou o aumento do tônus parasimpático em meditadores experientes. Parasimpático é uma divisão do nosso sistema nervoso associada à calma, ao relaxamento, ao repouso. Então isso está ligado a uma diminuição do estresse, aumento da autorregulação emocional e maior sensação de bem-estar. Ah, Lucas, mas como que eu faço para começar a meditar? Eu não conheço nada sobre isso. Não é necessário você colocar aqueles áudios guiados extremamente longos ou se tornar um monge. Esse estudo aqui mostrou que meditações curtas, durante poucos dias, já geram uma melhora nos scores de testes envolvendo a atenção, melhora da ansiedade e muito mais. A forma mais simples de você meditar é simplesmente utilizando a sua respiração durante poucos minutos por dia, focado na respiração até que aquele tempo acabe. Existem alguns aplicativos ou vídeos guiados que podem te ajudar no começo, mas se você quer que eu faça um vídeo aqui explicando formas científicas e simples de praticar a meditação, comenta aqui abaixo para que a gente possa fazer um novo vídeo sobre isso. Hábito número 4, alimentação balanceada. O cérebro consome cerca de 20% da energia total do corpo. E de onde vem a nossa energia? Da nossa alimentação. Portanto, o que você come impacta diretamente no seu funcionamento. Apesar de que existem algumas informações exageradas sobre o papel do intestino no seu cérebro, mas de fato há mecanismos neurocientíficos em que podemos afirmar com bastante plausibilidade que existe uma influência da alimentação no seu funcionamento cerebral. Nós temos o que nós chamamos de eixo intestino-cérebro. Existe um nervo craniano chamado nervo vago que conecta diretamente o seu intestino ao seu cérebro, levando informações tanto do cérebro para o intestino quanto do intestino para o cérebro. Existe uma ideia difundida por aí de que a grande maior parte da serotonina, que é o nosso neurotransmissor da felicidade, do prazer, do bem-estar, é produzida no intestino e por isso o intestino é o segundo cérebro. Isso é mito, tá? Porque essa serotonina que é produzida no intestino não chega no seu cérebro. Nós fizemos até um vídeo recentemente falando justamente sobre esse mito do segundo cérebro, que você consegue encontrar aqui no meu canal.
Mas acredita-se que essa serotonina produzida no intestino ela poderia influenciar o nosso cérebro via nervo vago. Além de que uma microbiota saudável, o que é microbiota? É o conjunto de bactérias saudáveis que precisam existir ali no seu intestino. Elas afetam o metabolismo do triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina. E esse sim pode chegar no seu cérebro. Então cogita-se que assim nós teríamos alguma influência da sua alimentação, afinal, alimentações muito ricas em açúcares simples, em gordura, podem gerar uma perda dessa microbiota saudável. Então, por isso, poderíamos sim ter alguma influência desses neurotransmissores no seu cérebro a partir da alimentação, embora os estudos ainda sejam pioneiros nesse sentido. Nós temos também estudos com animais germs-free. Germs-free são animais livres de microbiota, que não possuem essas bactérias saudáveis no intestino, que mostram de que existem alterações visíveis no humor e no comportamento desses animais. Então, embora os resultados com humanos ainda sejam preliminares, que os estudos ainda possuam limitações, parece claro que existe alguma influência, sim, da alimentação, da microbiota, do intestino no funcionamento cerebral. Está aí mais um hábito muito importante para se levar em consideração: se alimentar bem. E para finalizarmos, o hábito número 5, que não poderia estar de fora, é a terapia. Ah, mas eu acho que eu não preciso de terapia, eu acho que eu não tenho nenhum transtorno. A psicoterapia é uma ferramenta poderosa, não apenas para tratar doenças, transtornos, mas para promover autoconhecimento, crescimento pessoal e fortalecer o seu cérebro. A terapia, frequentemente, de uma forma semelhante à meditação, envolve a modulação do circuito córtico-límbico, que é essa ligação do nosso córtex pré-frontal, as áreas conscientes que modulam as nossas emoções, com as áreas associadas realmente às emoções e memórias. Quando nós temos uma melhora dessa conectividade do córtex pré-frontal com o nosso sistema límbico, nós passamos a ter uma regulação das nossas emoções, uma maior capacidade de gerenciar aquilo que sentimos e pensamos. Estudos mostram que a prática da reestruturação cognitiva, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, uma das modalidades de psicoterapia mais evidenciadas na literatura hoje, aumentam a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral, que é essa área associada ao controle cognitivo, funções executivas importantes para nós, e ao modificar os pensamentos automáticos disfuncionais, a reestruturação cognitiva de fato reduz a atividade da amígdala cerebral. De uma forma semelhante àquilo que nós falamos aqui sobre a meditação, mas num mecanismo diferente. Enquanto a meditação foca exclusivamente no viver o agora, acalmando nossos pensamentos, a prática desse tipo de terapia seria de fato para poder ressignificar, reestruturar aquilo que você acredita e pensa, além de modificar comportamentos. A hiperatividade da amígdala cerebral é muito comum em transtornos como ansiedade. Então, naturalmente, se nós conseguimos gerar uma diminuição da atividade dessas áreas, temos maiores chances de tratar ou prevenir psicopatologias. É muito importante que você busque um profissional especializado, que trabalhe com evidências, com ética, e que você se identifique com a abordagem dele. O vínculo com o terapeuta é muito importante. Então, se você não teve uma boa experiência no passado, fique tranquilo, pesquise antes de agendar uma consulta com alguém, mas pode ter sido apenas uma falta de vínculo com aquele profissional específico. E é claro que é sempre muito importante você integrar a terapia também com essas mudanças de hábitos que requerem autonomia da sua parte. Então, resumindo, existem 5 grandes hábitos que foram já comprovados várias e várias vezes, que otimizam o seu funcionamento cerebral. E são hábitos simples, muitos deles que já fazem parte do nosso cotidiano, mas que nem sempre a gente dá a devida atenção para eles. São eles: primeiro, dormir bem; segundo, praticar exercícios físicos; terceiro, meditar regularmente; quarto, alimentação balanceada; e quinto, terapia. Então não existe fórmula mágica, não existe nada de mirabolante que você precisa fazer. Esses pequenos hábitos diários são suficientes para aumentar e muito a sua capacidade de aprendizagem, memória, regulação emocional, resiliência e muito mais. E agora você não precisa mais só acreditar quando os órgãos de saúde te falar sobre isso. Eu te mostrei aqui as evidências e a explicação neurocientífica do porquê que cada um desses hábitos é importante. Agora, uma conclusão bastante lógica seria de que todos esses hábitos ajudariam a aumentar a sua motivação, é ou não é? Mas e se eu te dissesse que existe uma lógica neurocientífica por trás da seguinte afirmação: ficar menos motivado pode te ajudar a gerar melhores resultados? Pode parecer não fazer sentido nenhum essa frase no primeiro momento, mas nós recentemente lançamos aqui um vídeo explicando exatamente a lógica neurocientífica por trás dessa afirmação.
Então vai aparecer em algum lugar aqui o vídeo e também na descrição para que você possa assistir a essa aula. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Comenta aqui abaixo se você já faz alguns desses hábitos, se fez sentido para você o que nós falamos por aqui. Lembre-se de se inscrever aqui nesse canal, deixa um gostei aqui se você curtiu esse conteúdo. Eu te espero no próximo e tchau, tchau.